Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Química. Nós estamos na semana 2 do Plano de Estudo Tutorado volume 3. Nós vamos estudar medidas de quantidade de calor e a gente vai fazer os cálculos através da fórmula que é Q igual a M vezes C vezes ΔT, sendo que Q é a quantidade de calor, M é a massa da substância, C é o calor específico e ΔT a variação de temperatura. A variação de temperatura ela é calculada como TF menos TI, ou seja, temperatura final menos inicial, sempre assim, nessa ordem, tá? Aqui eu coloquei o exemplo do calor específico da água, é 1 caloria por grau Celsius. Então, quando eu fizer os cálculos, eu tiver o calor específico aqui, eu preciso que a massa esteja em grama, a temperatura esteja em graus Celsius e vou obter a quantidade de calor em caloria, tá? Então, vamos ver alguns exercícios aqui. No preparo de uma xícara de café, são utilizados 100 ml, que é equivalente a 100 gramas de café, a 60 graus Celsius. Então, a temperatura inicial dele é 60 graus Celsius. E 70 gramas de leite, que está a 10 graus Celsius inicialmente. Qual será a temperatura do café com leite? Então, o que a gente tem? Para um sistema perfeitamente isolado, tá? E a gente está considerando aqui tudo ideal, a quantidade de calor cedido pelo café é a quantidade de calor recebida pelo leite. Então, a gente vai ter que Q do café mais Q do leite tem que ser igual a zero, tá? Porque a quantidade cedida é igual à quantidade recebida. Então, eu tenho que do café, qual que é a massa dele? 100 gramas, vezes o calor específico do café que ele mandou utilizar 1, vezes a temperatura final que eu quero chegar, que é a do sistema formado pelo café com leite. Menos 60 graus, que é a temperatura inicial ali do seu café, mais 70, que é a massa do leite, vezes 1, que é o calor específico do leite, que no caso ele falou que é igual ao do café, que é igual a 1, vezes TF, tá? E menos 10, que é a temperatura inicial ali. Então, eu tenho que isso tudo é igual a zero. Então, fica 100 vezes 1, que dá 100. Então, 100 vezes TF, 100 TF. 100 vezes menos 60, menos 6.000. Mais 70 vezes 1, que dá 70. 70 vezes TF é 70 TF. Menos 70 vezes 10, né? Porque fica 70 vezes menos 10 dá menos 700. Que vai ser igual a zero. Aqui eu vou juntar menos 6.000 com menos 700, que vai dar 6.700 e vou passar para o outro lado. Então, fica positivo. 100 TF mais 70 TF dá 170 TF. Para chegar ao TF aqui, basta eu passar o 170 dividido. Então, fica 6.700 dividido por 170, que dá aproximadamente 39,4, tá? Questão 2. Que quantidade de calor é liberada por uma reação que é capaz de elevar de 10 para 40? A temperatura de 5 kg de água, tá? E te deu o calor específico da água. Então, ele quer a quantidade de calor, então pego o Q é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Eu tenho que a massa dada tem que estar em gramas, porque você tem aqui no seu calor específico, ela está em gramas, tá? Então, 5 kg. Eu tenho o seguinte, 1 kg é igual a 1.000 gramas. 5 kg vai ser igual a 5.000 kg. Vezes 1, vezes. Qual que é a temperatura final? 40. Menos a inicial, que é 10, que vai dar 30. 5.000 vezes 1, 5.000. Agora eu vou pegar os 5.000 e vou multiplicar por 30, que é a variação de temperatura. Isso vai dar 150.000 calorias. Se eu quiser passar isso aqui para quilocaloria, tá? Você pode. Você sabe que 1 quilocaloria é 1.000 calorias. Então, para eu passar de caloria para quilocaloria, é só eu dividir por 1.000. Então, eu corto esses 3 zeros aqui e fica 150 quilocaloria, tá? Só isso que vocês têm que fazer, porque pediu só a quantidade de calor, te deu a massa, que você tem que converter de quilograma para grama, para ficar na mesma unidade ali do calor específico e poder cortar e no final só sobrar calorias aqui, tá? Então, é isso. 3. Um bloco de determinado material em massa de 1 kg, então a gente deu que é 1.000 gramas, em uma temperatura de 60, então ele está a 60 graus. Vai ser encostado com um bloco do mesmo material. Então, se eles têm o mesmo material, eles têm o mesmo calor específico, tá? De massa de 600 gramas a 20 graus Celsius. 60 graus Celsius, o bloco
esse bloco de 60 graus Celsius vai ceder calor para esse daqui. Então, a quantidade de calor cedido mais recebido é igual a zero, tá? Então, eu tenho o seguinte, calcule a temperatura do equilíbrio térmico. Olha, ele não te deu o calor específico, então você pode deixar ele aqui, porque no final você vai ver que ele vai sumir, tá? O calor específico vai sumir. Então, não tem problema não ter dado. E eu quero achar o TF, então eu vou montar 1000 vezes calor específico, lembrando que o C daqui e o C de cá é o mesmo porque os blocos são feitos pelo mesmo material, e se é o mesmo material, eles têm o mesmo calor específico. Então, 1000 vezes C vezes TF menos 60, que é a temperatura inicial aqui, mais 600C vezes TF vezes menos 20 aqui, que é igual a zero. Então, vou multiplicar tudo aqui, ó. Esse vezes TF, esse vezes 60. Fica 1000C TF menos 60.000C, tá? Mais, eu tenho aqui 600C TF, que vem da multiplicação desses três aqui, menos 600C vezes menos 20, que vai dar 1200C. Então, eu tenho aqui 1000CTF mais 600CTF, vou juntar todo mundo que tem TF e C aqui, vai ficar 1600CTF, que é igual a 60.000 negativo C mais menos ali, né? 12.000C, então eu tenho menos com menos, vai ficar menos mesmo, tá? Porque tá somando. Então, fica menos 72.000C. Quando eu passo para o outro lado, fica 72.000C positivo. Fiz isso aqui, juntei todo mundo que era igual, então eu vou passar 1.600C para lá dividindo, tá? Por que eu passo o C também? Porque eu só quero o TF, o que me interessa aqui é o TF, tá? Então, eu tenho que 1.600 CTF é igual a 72.000C. Então, eu vou passar esse 1.600C para lá dividindo, porque quem me interessa aqui é a temperatura final. Passei, eu encontro que 72.000C sobre 1.600C. Aqui eu corto C com C, porque está dividindo, tá? É como se eu tivesse 2 dividido por 2, vai dar 1, então não importa aqui, é cortado. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Fica 720 dividido por 16, que vai dar 45 graus, tá? Bom, pessoal, é só isso. Qualquer dúvida, entre em contato pelo aplicativo Conexão Escola, pelo chat. Lembrando que vocês podem acessar sem baixar o aplicativo através da web. Ou pelo WhatsApp, vocês podem entrar em contato também para tirar a dúvida de vocês.